Oi, oi Facebook, oi Instagram, tudo bem? Ai, gente, como é difícil. A Camila não tá aqui hoje comigo, ela tá voltando de viagem. Eu nunca fiz uma coisa assim sozinha, dá uma vergonha tão diferente quando ela tá junto. Mas que bom que vocês estão aí, hein? Vamos conversar um pouquinho sobre infecção no bebê. Será que a gente precisa se preocupar? Temos fotógrafos aqui, temos mães, temos grávidas. Eu quero saber quem são vocês. Estou vendo alguns nomes conhecidos já aqui no Insta. E no Facebook só está aparecendo o número de pessoas, não quem está aí. Então vocês falem comigo. Então vamos começar a falar sobre as infecções, gente. Por que, a gente pensou em fazer um vídeo sobre infecção? Oi, Carol, sobre infecção. Porque recentemente a gente teve lá em Brasília, no Solution, e uma pessoa foi conversar com a gente e a gente estava falando sobre infecção, né, no bebê e tal. E ela falou: Nossa, mas bebê pega gripe? Eu não sabia que bebê pegasse gripe. E aí, gente, bebê pega gripe? O que vocês acham? Não só a gripe, né? Outras infecções também, né? O bebê pega gripe, sim, e a gripe nele a chance da gripe ser mais grave nele é maior do que a chance da gripe ser mais grave na gente. Além disso, o bebê recém-nascido ele tem mais risco de pegar a gripe. Então, assim, além dele ter uma imunidade matura ainda, ele está construindo a sua imunidade. Então, assim, ele tem mais risco, ele tem menos imunidade, certo? Agora, além disso, se ele pega realmente a gripe, aí a doença o risco da doença ser grave nele é maior. Então vamos pensar assim: se eu pego gripe amanhã, o que vai acontecer? Amanhã eu vou ficar mal, vou ficar com febre, vou ficar com dor no corpo. É super ruim, né, gente? Tô falando de gripe influenza, sabe? Aquela que derruba mesmo. Então, sabe, a gente vai ficar meio detonado na cama. Claro, não estou dizendo que a gripe ela não possa ser grave no adulto, tá? Porque a gente sabe que também tem adultos que pegam gripe que precisam se internar, tem uma pneumonia na sequência, né? Então, mas no recém-nascido, gente, a gripe vai levar ele para UTI. Então, assim, essa é a diferença, né? O bebê recém-nascido, a imunidade dele é muito mais baixa e a gravidade nele normalmente é pior. O risco dessa infecção ser mais grave é maior. Podem fazer perguntas, gente, por favor. Não quero ficar aqui sozinha. A Camila já não está comigo. Se eu estiver sozinha, meu Deus, eu vou ficar muito sem graça. Então, eu vou contar um exemplo que aconteceu na época que eu trabalhava no hospital, só para vocês terem uma ideia mais afinada dessa gravidade. Assim. Então, um bebê estava para ter alta, né, do berçário, era um bebê que não tinha risco de infecção, a mãe não tinha tido nenhuma outra infecção, não tinha riscos maiores, assim. E no dia da alta, o bebê teve febre, né? E aí, claro, né, um bebê recém-nascido tá lá com 3 dias no dia da alta, teve febre, o que aconteceu? Vai para a UTI investigar o que esse bebê tem, né? E aí, depois que se investigou tudo, o bebê estava com uma meningite viral, um bebê de 3 dias. Estava com uma meningite viral. E aí a gente foi investigar por que esse bebê estava com uma meningite. E aí, por que ele estava, gente? Ele recebeu uma visita durante a internação, né? Durante os 2 primeiros dias lá, depois que ele nasceu. E
essa visita estava com diarreia. Sabe aquela virose que todo mundo conhece? Fala assim, ah, você tá com aquela diarreia, vômito, tudo virose, né? O pessoal chama. Normalmente ela é causada pelo rotavírus ou por outro tipo de vírus. Mas aí o que aconteceu? Essa pessoa que estava com essa, esse quadro entrou em contato com o bebê recém-nascido, né? Provavelmente pegou no colo, colocou a mão, né? Perto. Como que a gente pega um rotavírus? É mão na boca, né? Então, provavelmente alguém colocou o vírus na boca do neném. Alguém não, né? Essa pessoa que estava com a virose. E aí, gente, imagine que fosse eu, né? Então, eu fui visitar esse bebê, tô com diarreia. Se eu entro em contato com outro adulto ou com uma criança mais velha e transmito essa virose, esse adulto ou essa criança mais velha provavelmente vai ter o quê? Outra diarreia. Então, vai entrar com o mesmo quadro que eu tava. Agora, o recém-nascido, gente, ele é todo permeável. Não sei se vocês lembram desse termo. Permeável quer dizer que passa de um sistema para o outro com muito mais facilidade. Então, esse vírus que ficaria normalmente só no trato gastrointestinal passou pela barreira hematoencefálica, que a gente chama. Então, o bebê teve meningite. Isso é para explicar para vocês como que assim, o risco, quando o bebê pega uma infecção, o risco dela ser mais grave no bebê é maior do que se eu pego uma infecção ou uma criança mais velha. Gente, estou sozinha aqui. Vocês estão entrando, falando oi, mas não estou vendo nenhuma pergunta. Façam perguntas, por favor, senão a Camila vai ficar brava comigo. Alguém tem alguma história para contar sobre isso, de conhecer alguém? A gente vê muito, vocês já viram na internet, sai assim, ah, visita, deixou o bebê na UTI. Assim, eu não estou nem falando que essas notícias são, né, que cada uma dessas notícias é verdadeira ou não, mas que existe a possibilidade de uma visita, uma simples visita, ou um ensaio, né? O bebê foi no ensaio, o fotógrafo, o assistente, alguém estava doente fotografando, pode transmitir para o bebê. Claro que a gente sabe que se você está doente, você não pode fotografar um recém-nascido, né, gente? A Carol tá falando que a bebê dela nasceu prematura e ela teve que ficar quietinha em casa para não correr risco. O bebê prematuro, gente, ele é mais imaturo ainda, né? Então, o sistema imunológico dele ainda está assim, mais imaturo. Então, se ele está em casa, a gente imagina que ele esteja bem. Claro, se ele não estivesse bem, ele estaria no hospital. Mas, assim, uma coisa que a gente sempre fala para as mães, mães de primeira viagem, mães de segunda viagem, não importa, é o seguinte, tenta evitar ao máximo que alguém doente vá visitar o seu bebê. Isso é uma dos maiores riscos assim que um bebê recém-nascido pode passar. Por isso que as mães protegem tanto o bebê, elas têm razão de proteger tanto o bebê, né? Qualquer tipo de infecção é mais grave nele, pode ser mais grave, né? Tem potencial para ser mais grave nele do que nos bebês mais velhos e nas crianças mais velhas também. Então, isso significa que a gente não possa fazer ensaio de recém-nascido, né? Que o bebê não possa? Não, não significa. Mas o fotógrafo, a pessoa que vai trabalhar com o bebê, ela tem que conhecer o bebê, ela tem que saber que isso é uma possibilidade. Quer dizer, que é um risco, não é uma possibilidade. A gente não pode colocar isso como uma possibilidade, né? A gente tem que fazer tudo para evitar que uma coisa dessas aconteça. Então, se o fotógrafo ele entende sobre a fisiologia do bebê, sobre os riscos que o bebê corre, ele sabe como fazer para prevenir que o bebê fique com infecção. E uma das coisas essenciais é não trabalhar doente. Essencial.
Quando o bebê nasce prematuro, pode fazer ensaio newborn? Depende, né? O bebê prematuro, a gente, assim, no hospital a gente tem outras classificações, várias classificações para um bebê prematuro. Mas de um modo geral, só para vocês entenderem, a gente tem aquele prematuro que é muito pequeno, que a gente chama de prematuro extremo, que vai passar meses na UTI. E tem aquele prematuro que a gente chama de tardio, que é aquele que nasce quase de termo. Né? Então, um bebê, para ser considerado de termo, ele tem que nascer com 37 semanas ou mais de gestação. Então, aquele bebê que nasce com 35, 36, ele é um prematuro tardio. Ele é realmente prematuro, mas provavelmente, assim, a não ser que aconteça alguma coisa durante a internação, me perdi que eu fui ler a pergunta da Ju, já vou te responder, Ju. A não ser que ele tenha alguma outra condição durante essa internação, ele provavelmente vai embora com a mãe de alta. Então, assim, às vezes é até mais difícil pensar nesse bebê. Esse bebê a gente pode fotografar normalmente, assim, se como eu falei, se ele está em casa, significa que ele está bem, né? E os cuidados que a gente tem que ter com o bebê são os mesmos. Então, ele não correria um risco a mais por fazer um ensaio tendo nascido prematuro. Tranquilo? E aquele bebê que é extremo, né, o prematuro extremo, ele vai passar meses na UTI. A gente pode até fazer um ensaio. Eu e a Camila, a gente sempre faz, se alguém pede, mesmo que o bebê já tenha 2 ou 3 meses, o que a gente precisa fazer é ajustar as expectativas da mãe e da família. Então, assim, olha, o seu bebê, ele tem 3 meses já, ele já nasceu, ele não está mais no líquido amniótico há 3 meses. Os músculos já estão se desenvolvendo de outra maneira, né? Não é igual se ele estivesse na barriga. É completamente diferente. Então a musculatura já começa a se desenvolver, ele começa a perder um pouco a flexibilidade, o sono já não é mais o mesmo. Mas assim, pelo menos isso é uma opinião nossa, tanto minha como da Camila. Eu acho que fotógrafos profissionais sempre vão fazer melhores fotos do que uma pessoa que não é fotógrafa profissional. Então, a gente diz que que existe muita possibilidade do bebê não aceitar algumas poses, mas que com certeza o ensaio ela vai lembrar para sempre e vai adorar. Porque o ensaio, gente, ele é um sonho, né, para as mães, para as famílias. Então, a gente dizer para essa família que não, seu bebê já passou do tempo, não vou fazer, não é uma coisa que a gente quer fazer, né? Então a gente sempre faz dentro das limitações daquele bebê. Então sempre o bebê ele é o dono do ensaio, gente. A gente não faz pose porque a gente quer, a gente não faz pose porque os pais querem, a gente faz as poses que os bebês aceitam, gostam, se sentem confortáveis, tá? Deixa eu ver aqui, Ju, que eu esqueci já a sua pergunta. Rinite e sinusite. Rinite e sinusite é alergia, não é gripe. Então, o que a gente precisa ter é uma comunicação muito boa com os pais. Porque, olha, vejam os 2 cenários, né? Primeiro cenário, os pais chegam e eu tô com sintoma de rinite ou de sinusite, então de vez em quando eu espirro, ou sei lá, tô com um pouco de secreção nasal e tudo. Aí eu chego para os pais e falo assim: olha, eu tenho um quadro de rinite, então pela manhã, sei lá, né? Pela manhã eu fico com o nariz escorrendo um pouco, eventualmente posso espirrar e tal. Então fiquem bem tranquilos que isso é rinite, não é gripe e, né? Então fiquem tranquilos. Ótimo. Esse é um cenário. O segundo cenário é o seguinte: você já está lá envolvido com o ensaio, fotografando o bebê, e de repente você começa a espirrar, o seu nariz começa a escorrer. Aí você fala para os pais: olha, eu tenho rinite. Dá a sensação de que você está dando uma desculpa para o que está acontecendo. Então, tudo que é bem explicado, a gente não vai ter problema, né? Então, eu também tenho alergia, mas eu vou te dizer, Ju, que
no ambiente do ensaio, eu normalmente nem tenho, assim, eu posso acordar, espirrar daqui de casa até o estúdio, mas quando eu chego lá, eu mudo tanto a minha atenção que eu nem tenho sintoma de alergia. E outra coisa, o ambiente é mais aquecido, é umidificado, então assim, os sintomas da alergia também tendem a não se manifestar durante o ensaio, sabe? Mas de qualquer maneira, se você tem, avisa antes, porque aí sim eles vão confiar que o que você está falando é verdade, né? Deixa eu ver o que tem mais. Espirros não indicam necessariamente gripe, mas no meu caso alergia. Então é exatamente isso, Ju. Não, você tá certo. A Carol diz que a bebê dela nasceu com 33 semanas e ficamos 20 dias no ensaio. Só fiz ensaio com 30 dias. Tudo bem. É o que eu falei antes. A gente ajusta as expectativas, diz o que a gente pode conseguir, o que pode ser mais difícil com bebês mais velhos. Mas normalmente a gente não deixa de fazer, tá? Tem alguns fotógrafos que sim, tá? Isso é uma é uma coisa que o fotógrafo define e a gente, na verdade, tem justificativa para as duas coisas. Mas a gente prefere dar essa lembrança, fazer essa lembrança para as mães e não necessariamente a gente vai conseguir todas as poses, mas, né, qual é o bebê que aceita todas as poses, né, gente? Nem todos. E outra também, a gente já pegou muitos bebês bem novinhos que são bebês, entre aspas, difíceis, né? Que a gente chama de bebês difíceis, mas não, difíceis para fotografar, né? Eles não são bebês difíceis. Então, assim, a gente tem que ajustar as expectativas da mãe, da família e as nossas também, a cada ensaio, né? A gente faz o que o bebê se sente confortável, a gente não força o bebê a nada, né? A gente tenta uma, duas vezes e conseguiu, não conseguiu, passa para a próxima. E foto linda, gente, a gente vai ter com o bebê acordado, dormindo, na pose, né? A gente sempre vai ter. Ela deixou fazer tudo. Aí, tá vendo? 30 dias, né? O que a gente só tem que ficar atento é o seguinte, o bebê teve alta, já tá em casa, a gente não precisa contar os dias assim, era para ele ter nascido no dia tal, então a partir do dia tal eu vou contar 7 dias para fazer o ensaio. Não, o bebê, ele podia estar programado para nascer em outro dia, mas ele nasceu antes. Se ele nasceu antes, a gente conta a partir do dia do nascimento mesmo. Né? Em alguns casos não vai poder fazer logo, e em outros casos a gente vai conseguir fazer logo. Mas a gente faz assim que for possível. E é claro, gente, isso tudo que eu tô falando, eu tô partindo do princípio que não tem nenhuma contraindicação médica. Às vezes o médico fala, olha, o bebê não pode sair de casa antes de X dias. Acabou, não tem conversa mais. Ele é que vai saber melhor. E aí o fotógrafo ele pode aceitar fazer o ensaio e pode dizer que não, que com X dias ele já não faz mais, aí vai de cada um, né? O que mais, gente? De infecções, sobre infecções com o bebê recém-nascido. O que mais vocês querem saber? Que silêncio! Eu tô vendo que tem pessoas, tá? Eu não estou sozinha. Eu vou deixar o vídeo. No Facebook o vídeo fica, né, gente? E no Instagram ele fica 24 horas e depois vai embora. Mas se alguém não pôde assistir agora. Tem pergunta no Facebook. Ai, eu não tô vendo? Não. Obrigada. Ixi, Maria, então peraí que eu tenho que responder um monte de coisa. O sapinho, verdade. Então deixa eu só responder mais essa da Ju e daqui a pouco eu vou olhar no Facebook. Eu tava bem tranquila, porque no Instagram ele vão aparecendo assim no Facebook. Eu é que tenho que... Eu disse que o Dani agradece, porque ela deu vários corações. Então vamos falar do sapinho. O sapinho é uma infecção causada por um fungo
que chama Candida albicans, né? Então, o que que acontece no sapinho? O sapinho, vamos imaginar o sapinho do bumbum, tá? Porque o bebê também pode ter na boca. Como que o bebê pega? A gente tem, na nossa pele, moram alguns micro-organismos, e a gente sabe disso, né? Tem micro-organismo aqui na pele? Uhum, um monte. E o bebê também. Então, no bumbum, na pele do bumbum, ele vai ter vários micro-organismos, entre eles, esse fungo, tá? Quando o bumbum do neném tá muito assado, o que que quer dizer isso? Que a pele, ela tá ficando mais permeável. Então, antes eu passo uma coisa na pele e uma parte vai absorver. Se eu tenho uma pele super avermelhada, né, isso significa que os vasos sanguíneos estão ali e muito próximos. Então, qualquer micro-organismo que esteja por ali, ele pode penetrar na pele e causar essa infecção. Então, é claro, a gente tem que ter a mão limpa na hora de tocar no bebê, a gente precisa ter as roupinhas limpas, as mantas limpas. Isso eu não sei se todas as mães sabem, mas a cada ensaio, gente, tudo que a gente usou no bebê, a gente precisa lavar, né? Então, sem dúvida. E qual que é a proteção que a gente pode dar para esse bebê que está com o bumbum muito assado durante o ensaio? A gente pode deixar ele mais de fralda mesmo, para não ter tanto contato com a sua mão ou com a manta. Mas assim, o micro-organismo, ele está na pele, tanto na pele do bebê como na nossa pele. Então, nem a gente vai tocar a mão nesse bumbum que está muito permeável, tá, tem muita possibilidade de entrar, né, um micro-organismo, e a gente vai deixar esse bebê mais de fralda mesmo. Agora deixa eu ver os Facebooks. E se a gente não sabe que está com rotavírus, Elis, assim, você pode não saber qual é o vírus, mas quando você tá com aquela diarreia louca, não pode fotografar bebê, tá? Diarreia, náusea, vômito, tudo ao mesmo tempo, isso tem muita cara de virose. Aí, se você quiser saber se você tá com uma virose mesmo ou se é alguma outra coisa, vai ao hospital para descobrir. Então, a gente sempre fala que a primeira medida preventiva, quando a gente pensa em prevenir transmissões, é saber o que eu tenho. Porque uma coisa é eu ter gripe, outra coisa é eu ter alergia. Uma coisa é eu ter uma diarreia porque, sei lá, comi alguma coisa estragada. Outra coisa é ter uma virose. Então, eu preciso saber o que eu tenho. Será que isso é transmissível ou será que não? Se eu acordo com a garganta começando a doer, já seria arriscado fazer um ensaio? Sim. O que acontece, gente? A infecção da garganta, se ela é bacteriana, ela não é transmissível. Só que o problema é que a gente, a princípio, não sabe se é vírus ou se é bactéria, né? Então, a gente tem que ir desmarcar. Se foi no dia do ensaio, ó, acordei com dor de garganta, me sentindo mal, eu tenho que desmarcar o ensaio, adiar e saber o que eu tenho para tratar. E aí, isso aconteceu comigo. Há alguns meses atrás, eu acordei um dia, eu não estava me sentindo tão mal, estava com um pouco de dor no corpo, dor de cabeça. E aí eu medi a temperatura e falei, acho que eu tô com febre. Quando eu fui ver, eu tava com quase 40 de febre. Aí eu falei, gente, nunca tive essa febre tão alta. O que será isso? Aí fui pro hospital. Não tinha nenhum ensaio marcado naquele dia, nem no dia seguinte, mas eu descobri que eu tava com sinusite. Sinusite é transmissível? O que vocês acham? Não é transmissível assim. Então, se eu tivesse me sentindo bem para fazer o ensaio, eu podia fazer. Agora, se eu tivesse com meningite, seria transmissível? Né? Então, dá aquela dor de cabeça, febre. Então, a gente tem que, primeira coisa, saber o que tem, né? Depois, pensar no como a gente
transmite. Se aconteceu no dia, eu já cancelo, adio e vou buscar saber o que eu tenho. É diferente da alergia e da gripe, porque quem tem alergia já sabe como são os sintomas, né? A não ser que seja a primeira vez, mas isso é mais raro, né? Então a pessoa já sabe, ó, eu tô com rinite, ou então é uma coisa diferente. Lene. O bebê. Peguei um bebê com os olhos lacrimejando e uma pálpebra um pouco inchada. Falei para a mãe procurar o médico. O que era? Conjuntivite. Como é que o recém-nascido consegue pegar conjuntivite? Gente, muito simples. Existe uma conjuntivite, que eu já vou falar que não é essa, que a gente chama de conjuntivite química. O bebê, logo que nasce, pinga no olho um remedinho que é para prevenir conjuntivite, um tipo específico de conjuntivite. E às vezes o bebê tem uma reação, que não é uma reação alérgica, mas ele tem uma reação do corpo dele, dá uma inflamada. Então, isso daí não é transmissível, tá? Agora, vou explicar um jeito do bebê pegar conjuntivite durante o ensaio. E também poderia ser na hora da mãe trocar a fralda. Então, o que acontece? Eu tenho um micro-organismo no bumbum lá, né? O bebê fez cocô, o cocô dele tá cheio de micro-organismo. Aí eu vou lá trocar a fralda do bebê e contamino minha mão. Né? Contamino minha mão por ali. O que eu faço? Vou lá com essa mesma mão contaminada e toco no olho do bebê por qualquer motivo. Se for no ensaio, não é muito comum a gente ficar lá no bumbum do neném assim, e aí depois no minuto seguinte a gente está tentando fechar o olho do bebê para ele dormir. Não posso fazer isso, gente. A minha mão está contaminada. Então, assim, eu limpo a mão, faço higiene das mãos com álcool, aí eu pego um paninho, uma fralda limpa, a fralda que eu digo é aquela de tecido, né? Coloco no bumbum do neném para dar aquelas batidinhas para ele ficar mais feliz. E aí sim eu posso considerar que minha mão ainda tá limpa para ir lá perto do olho do neném. Então é assim que se pega. Então eu troquei a fralda, depois coloquei a mão perto do olho do neném. Perto não, né? Encosto a mão no olho do neném, é assim que pega a conjuntivite. Inclusive, gente, a gente. Então assim, eu ponho minha mão lá no negócio do ônibus. Aí depois coço o olho. Se tinha um vírus lá que causa conjuntivite, é assim que a gente pega. Certo? Já vê mais, tem um monte. Tive um problema seríssimo de sinusite durante uma sessão. Pois tinha uma rinite ela não e ela evoluiu. Então. Gleiciane, né? Então é super chato isso. Como eu falei lá, se a gente não conversar antes, fica numa situação meio saia justa, né? Tem mais ou menos a ver com prevenção de infecção. A lavagem do flocate, que vocês fazem em todos os ensaios, o bebê não fica diretamente em contato, fica na dúvida. Então, Larissa, a gente tem que lavar, como eu já falei, né? Tudo entre um ensaio e outro. Só que a gente faz uma exceção para algumas coisas que o bebê não entra em contato direto. Então, assim, teve contato com a pele, tem que lavar, tá? Não teve contato com a pele, a gente pode guardar de novo, sabe? O bebê tá todo enrolado. Você encostou tecido no tecido, tô imaginando no saquinho de batata, né? Tecido no tecido. Não encostou o bebê, não precisa lavar. Agora, isso, eu vou falar, gente, é extremamente importante. Quando as coisas chegam, a gente precisa lavar logo que compra, logo que chega em casa. Porque esses produtos a gente não sabe nem de onde vem, nem como vem. Eles são, às vezes, feitos e jogados no chão. O próprio flocate, ele é um tapete, né? A gente que usa ele para fotografar bebê, mas ele é um tapete. Então, qual é o cuidado que as pessoas têm com o tapete? Nenhum, né? Então, colocam aquilo em container e aí vem, pode ter, sei lá, bicho passando em cima, pode ter, como chama aqui? Dedetização, sabe? Joga veneno em cima do negócio. Então, recebemos o produto, tem que lavar.
E aí, a partir dali, se a gente guarda ele livre de pó, né, dentro de coisas fechadas, podem ser aquelas caixas de plástico, pode ser armário fechado, eu guardo com o pelo virado para dentro, para proteger mais ainda, e tudo bem não lavar entre um ensaio e outro. Mas encostou o bebê, tem que lavar, porque a pele do bebê, gente, é como a nossa também, só que o bebê ele descama muito, ele é tipo comida, entre aspas, para bactéria, para, sabe, para micro-organismo. Então a gente não pode simplesmente encostar o bebê lá, tirar, guardar e usar para e usar o mesmo para outro bebê, tá? Deixa eu ver, tô devendo. Ah, tá chegando. Após uma gripe, a gente ainda fica secretivo durante um tempo, mesmo sem estar com tosse, febre, espirro. Então, Larissa, o que acontece? A gente transmite a gripe quando tá gripado, vamos dizer assim. Então, quando a gente está com sintomas de gripe, então febre, tosse, espirro e secreção nasal. Nessa secreção, quando a gente espirra nas gotículas do espirro, estão cheias de vírus, milhares de vírus, né? Ali que a gente, por ali que o vírus vai. Agora, não é o vírus, ele sai da gente por ali e ele tem que entrar na outra pessoa para a gente transmitir, né? Então, no caso do bebê recém-nascido, se eu já não tô com sintomas, eu não tô espirrando, eu não estou com febre e nem tô tossindo mais, tá? Mas eu ainda tenho um pouquinho de secreção nasal. O risco ele é infinitamente menor e principalmente por quê? Porque eu não vou tossir nem espirrar. Bom, se eu não tô tossindo nem espirrando, eu não vou tossir e espirrar. Mas assim, eu não vou ficar falando, olhando direto pro bebê. Eu não tenho minha bonequinha não tá aqui para mostrar para vocês, mas sabe, o rosto da criança tá aqui, eu não vou ficar assim, ai, que lindinha, que bonitinha, porque eu posso sair, pode sair alguma gotícula e ir para o rosto da criança. Como que se pega gripe? Olho, nariz e boca. Então, se ainda que eu tenha 1, 2, 3 vírus lá da gripe perdidos na minha saliva, se eu não, se eles não saírem da minha boca, entrarem no olho, nariz e boca do bebê, ele não vai pegar gripe. Então, estou aqui conversando com o bebê ou fazendo chiadinho. Em vez de fazer o chiado assim, ó, eu encosto o bebê aqui e faço o chiado em direção ao fim da cabeça, né? Ao topo da cabeça. Ainda que eu coloque um vírus da gripe aqui no fim da cabeça, aqui no topo da cabeça, o bebê vai ficar gripado? Não tem como, tá? Então a gente nunca fala, nunca fica fazendo chiado de frente para o bebê, sempre em direção às costas do bebê ou ao fundo aqui da cabeça. Carol tá perguntando se a gente fala sobre o uso de máscara. A gente fala no curso sim, mas eu posso falar aqui um pouquinho. Algumas pessoas perguntam, mas se eu tiver gripado, eu posso usar máscara e trabalhar? Não posso. Por que que eu não posso? Porque a máscara, gente, de um modo geral, tá? A máscara protege quem usa a máscara. A máscara, o nome do equipamento, assim, a gente chama essa categoria de equipamentos como equipamentos de proteção individual do profissional de saúde. Então, cadê? Eu usei o mouse para fazer a cabeça do neném, agora estou perdendo. Então, eles são... Como que a gente trabalha na UTI? Só para vocês terem uma ideia, porque às vezes as pessoas ficam achando que o ensaio, o bebê, ele é muito frágil, e ele é muito frágil, mas se eu não estou doente, eu não preciso ter nenhum equipamento que proteja o bebê de infecção, né? Além, é claro, eu tenho que fazer várias coisas. Já vou olhar, Ju. Eu tenho que fazer várias coisas. Eu tenho que higienizar minha mão, eu não posso ficar tossindo nem espirrando em cima do bebê. Eu tenho que ter tudo limpo. Se alguma coisa caiu no chão, eu não vou usar no bebê, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente pode usar para prevenir infecção. Nossa, eu me perdi. Eu estava falando.
Alguém me salva. Deixa eu pensar. Da máscara. Mas a máscara, ela é uma proteção para quem usa, tá? O lado bom da máscara o lado bom da máscara, gente, é que ela não faz bem, assim, pro bebê, mas também não faz mal pro bebê, tá? Então, se eu quero usar máscara por qualquer motivo, porque os pais vão achar que eu tenho mais cuidado, porque eu tô com rinite e eventualmente se eu espirrar em cima do bebê, apesar de que rinite não é vírus, né? É alergia. Mas ainda assim a gente não vai ficar espirrando em cima do bebê. Aí prefiro usar máscara? Ok, não tem problema. Mal não faz pro bebê, tá bom? Então, teve uma época que a gente falava da máscara, as pessoas ficavam muito bravas com a gente, mas a máscara não faz mal pro bebê. É diferente da luva, tá, gente? Luva não. Luva não pode, tá? De nenhum tipo. Deixa eu achar, que eu acho que eu perdi a sua pergunta, Ju. Essa pergunta aqui é boa. Fui ao estúdio de bebê e lá vi pomada de assadura e remédio para cólica. Gente do céu! Não. Vocês estão aí ainda? Remédio, fotógrafo não prescreve, enfermeiro não prescreve. O máximo que a gente pode fazer é perguntar para a mãe se o bebê já está com cólica, tem cólica, não tem cólica, pode entrar no assunto. E aí, assim, o médico prescreveu alguma coisa? Prescreveu para dar X dose a cada X tempo, ou então quando o bebê tiver cólica. Então, sabe, a gente tem que fazer o que o médico fala. A gente não prescreve, pelo amor de Deus, nada. Mas meu bebê usou, mas o seu bebê é outra coisa. Você tá ali como profissional, tá? A gente não pode orientar a dar nenhum remédio. O que a gente pode é o seguinte, olha, o médico prescreveu, o bebê tá com cólica, então, sabe? Então é a hora de oferecer, porque foi o que ele falou. Pomada, o risco, vamos dizer assim, é um pouco menor. Mas a gente não pode prescrever nada para o bebê, porque se o bebê tiver uma alergia, se o bebê tiver alguma coisa, a responsabilidade é toda nossa. Então, é muito comum as mães ficarem super preocupadas, por exemplo, que o bebê está descamando muito a pele. Aí elas levam ou querem passar um hidratante para depois, sei lá, para ficar bem melhor na foto, né? A gente nem assim reforça esse sentimento dela. A gente sempre fala, não, fica tranquilo que a gente depois arruma no Photoshop se você quiser. Porque o que acontece, gente? Ainda que ela use aquele hidratante ou aquele óleozinho na pele do bebê, a gente coloca o bebê em outro ambiente, né? Não é um ambiente normal. Não é uma coisa assim do dia a dia. O bebê toma banho, se ela quiser passar o hidratante, ela passa, coloca a roupa, vai dormir. A gente lá coloca o bebê num ambiente que está aquecido, às vezes que também está umidificado. E, sabe, aquele creme, ele pode ter um outro comportamento porque o ambiente é um pouco diferente. Então, a gente não incentiva, a gente não proíbe também, claro. Se a mãe já passou ou quer muito passar, tudo bem, não tem problema. Mas, assim, de jeito nenhum a gente orienta, sabe? Com o meu bebê, uma coisa que funcionou foi tal. Isso é um pouco diferente, mas você ter no estúdio para passar ou levar, não é legal, porque você assume uma responsabilidade enorme. Né? Então, o que a gente pode ter no estúdio para oferecer para a mãe é, assim, normalmente a gente tem tanto a lencinho umedecido como a água morna com algodão. Tem algumas pessoas que não gostam de lencinho porque o risco é maior de alergia, né, do que a água e algodão.
E álcool para fazer limpeza do umbigo e cotonete, não tem problema, porque isso é uma coisa que todo mundo faz, né? Então, enquanto o umbigo não caiu ainda, não tem problema a gente fazer a limpeza. Álcool 70 nesse caso, né, gente? Você vende na farmácia ainda para esse fim. Mas, além disso... Ai, meu Deus, ligação nessa hora? Além disso, nada. Até fralda, gente. Um tipo de fralda pode dar alergia que outra não dá. Então, assim, a gente tem fralda lá, fralda de RN, mas, assim, qualquer coisa que a gente coloque a mais para esse bebê pode ser um risco a mais. Agora, remédio, pelo amor de Deus, nada, 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 nada. Isso, Davidson, né? Davidson, é isso mesmo. Porque, olha, isso é uma coisa super importante que você está fazendo. O que ele falou aqui para quem está no Face? Ele diz que ele é fotógrafo de casamento infantil, mas há alguns anos ele descobriu o segmento do newborn e ele tá se preparando para começar a fotografar o bebê recém-nascido. Gente, isso é fundamental. Imaginem o seguinte, ó. Eu sou enfermeira, né? Eu sou enfermeira. Não precisa imaginar, é verdade. Eu trabalhei a vida inteira com UTI neonatal, certo? Sou uma profissional, trabalhei durante 10 anos em UTI neonatal. Amanhã eu vou sair desse setor que eu tô e vou para a área de, sei lá, transplante. Uma coisa bem diferente mesmo. Vou para a área de transplante. Não é porque eu sou enfermeira que eu tô tranquila e nunca mais vou ter que estudar na vida. Então eu tô mudando de... Eu tô abraçando um novo... sabe? Um mundo completamente novo. Então eu tenho que começar praticamente do zero. Eu vou chegar lá quase como se eu fosse uma recém-formada. Né? Claro que uma coisa ou outra a gente vai aproveitar, né? Como na fotografia, mas eu tenho que estudar do zero de novo. Eu tenho que sabe, fazer estágio, fazer especialização, estudar mais um ano, 2, experiência, vou ter que adquirir tudo de novo. Então, a fotografia é exatamente a mesma coisa. Não é porque eu sou hoje um fotógrafo de casamento bem conceituado na minha cidade que eu não vou ter que fazer um ensaio. Aí resolvi fazer foto de recém-nascido, eu vou ter que começar praticamente a estudar de novo. Né? Então, luz eu vou precisar estudar de novo? Não. Mas o bebê, quais são os cuidados, quais são as coisas que eu vou precisar ter para isso, o que eu preciso aprender. Gente, é muita coisa, é muita novidade. Então, assim, vou fazer ensaio para treinar? Vou. Ensaio de graça? Vou. Por mais que eu seja já um profissional renomado, eu estou começando de novo. Né? Então, é importante. Você está fazendo o caminho certinho. É isso aí. E vem fazer o curso CIS. Tem muita coisa lá. Você vai aprender já assim, ó. Pá, isso é o importante para você saber. Né? E isso também é um diferencial, né, gente? Saibam que os pais, eles têm que procurar, se você é pai ou grávida e está aí assistindo nossa live também, a fotografia de recém-nascido não é só... Aliás, nenhuma fotografia, é só um clique, né, gente? Mas, no caso do recém-nascido, que a gente tem que zelar pela segurança daquele ser que está, sabe, em desenvolvimento, está começando a vida. Tem tantos riscos que envolvem. Então assim, não é o preço que vai ser a martelada final. Não pode ser. Na verdade, não é que não é. Não deve ser. Você tem que perguntar muitas outras coisas. O que esse fotógrafo sabe sobre o bebê? O que ele sabe? Há quanto tempo ele fotografa? Por que ele deve ser escolhido para fotografar o meu bebê? Assim, não é só o clique. Né? Na fotografia de recém-nascido, então, nem se fala, né, gente? É verdade esse bilhete, né, Dani? Ai,
Então, Larissa é farmacêutica, trabalhava em oncologia. Quando engravidou, virou mãe. E agora, exatamente, estudando sempre, exatamente. A gente estuda uma coisa, aprende sobre outra. Gente, a gente tá. Eu sempre falo isso, mas assim, a gente está estudando sempre, a gente precisa estudar sempre. E quando a gente acha que tá bom, eu acho que é essa hora que a gente começa a declinar, porque nunca tá bom, a gente precisa sempre mais aprender, mais mesmo que a gente não mude de área, né? Mais sobre o bebê, mais sobre outras coisas, e é isso, nossa vida é aprender, né? E eu já falei, eu falo sempre que se um dia ganhasse na Mega Sena, a gente não precisasse mais trabalhar para viver, eu seria estudante profissional, porque eu adoro estudar. Qualquer coisa que passa na minha frente, eu quero aprender. E, sabe? Acho que eu seria. E viajante também, né? Ai, gente, que delícia. Eu acho que as perguntas já estão todas aí respondidinhas. A gente. Deixa eu pensar nos próximos cursos. Gente, os próximos cursos estão cheios, vocês acreditam? A gente tem que pensar em montar uma turma nova. Ah, não! Não, 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 não. Falei bobagem. Dias 4 e 5 ou 3 e 4? Não sei, esqueci. Peraí, deixa eu abrir aqui para ver. Porto Alegre, a gente vai ainda mais uma vez esse ano aí para Porto Alegre. A gente adora Porto Alegre, tem muito fotógrafo em Porto Alegre. Em Porto Alegre e na região é 4 e 5 de dezembro a gente vai estar lá. É uma turma, gente, VIP. Eu não sei se vocês sabem que a gente faz isso, mas é o seguinte, às vezes as pessoas perguntam pra gente: vocês vão, sei lá, vocês vêm para minha cidade? A gente vai para qualquer cidade, tá? O que a gente tem feito agora é juntar pessoas que queiram que a gente vá para cidades, e aí a gente monta um grupo e faz essa turma acontecer. Então, se vocês souberem de algumas pessoas da própria cidade que queiram fazer nosso curso, a gente vai. E Porto Alegre é esse exemplo. A gente já foi esse ano, mas um grupo de fotógrafos juntou e falaram: venham para cá. E a gente vai agora no final do ano, só que ainda tem 2 vagas. Então, se tiver alguém aí de Porto Alegre ou região que queira fazer, 4 e 5 de dezembro a gente vai estar aí. Em São Paulo, em março, gente, deixa eu ver, a gente ainda não marcou as turmas do ano que vem, mas é muito comum a gente fazer cursos logo depois dos grandes eventos. Então, depois da Fotografar, do Wedding, do Newborn Family Photo Conference. Então, deem uma olhada nessas datas e imaginem que a gente provavelmente 99% de chance da gente fazer uma turma logo depois, tá? Eu acho, Davidson, que vai ser em abril a primeira turma. Mas só uma dica, assim. Rio, a gente vai uma vez por ano. Recife, ó, Recife é uma cidade que a gente nunca foi. Então, se vocês tiverem interesse, a gente vai. Simples assim. Tá bom? É só juntar. A gente precisa de no mínimo 4 pessoas e no máximo 6 pessoas. Nossas turmas são sempre de até 6 pessoas, tá? Então, a parte prática, né? A parte teórica pode ter mais outras pessoas, mas a parte prática até 6, porque no nosso curso, eu não sei se todo mundo sabe, mas no nosso curso, como o nosso foco é a saúde do bebê, como manipular o bebê com segurança, como posicionar o bebê com segurança e outras coisas, né, para a gente ter um ensaio seguro, os fotógrafos não fotografam o bebê, mas eles mexem no bebê junto com a gente. Então, vocês vão rodiziar serem assim, assistentes nossos e às vezes posicionarem. Vocês posicionam, a gente ajuda. Tá? Então, é um curso diferente do que a gente vê por aí, né? Então, quem sabe, a gente pode ir sim para Recife. Rio, a gente vai mais ou menos uma vez por ano, quantidade de pessoas. Já falei,
Salvador. Rafa, Salvador, a gente está montando uma turma VIP também. E provavelmente ela vai acontecer em abril de 2019. Então, se você quiser fazer, manda um direct, já que você está aqui no Instagram, e manda pra gente o seu WhatsApp e a gente te coloca no grupo, que essa turma vai acontecer, tá bom? Acho que é isso. Ah, Camila, Camila tá fazendo falta. Camila sabe tudo de cabeça, gente. E a minha já é um pouco pior. Mas ela está viajando, está voltando, né? Deixa ela voltar. Depois, semana que vem, a gente faz uma live juntas. Mas, ó, vocês perguntaram bastante. Eu que não tinha visto. Eu adorei. Eu prefiro quando a Camila tá aqui, que a gente pode ficar tirando sarro uma da outra, né? Mas, semana que vem ela vai estar. Tá bom? Se vocês não estão vendo isso ao vivo e quiserem mandar perguntas, a gente responde depois nos comentários, tá bom? Beijos. E na semana que vem a gente vai estar aqui de novo. Beijo. Aqui.